eu quero entender essa palavra para a minha vida, e eu quero fazer aquilo que o Senhor está me orientando nessa manhã, através da sua serva. Por isso a importância de nós orarmos pela vida dela, para que tudo que venha a sair dos lábios dela, venha a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a sua filha diante de ti, Senhor. Ela, Senhor amado, buscou a sua palavra, ela orou a ti, Senhor, e o Senhor veio e revelou, Senhor amado, a sua palavra, Deus, para nós nessa manhã de domingo, Pai. São instruções direcionadas, Senhor, pelo seu Santo Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma ela em suas mãos, Senhor. Tudo quanto, Senhor amado, ela propôs no seu coração, direcionado pelo seu Espírito, para passar, Senhor amado, para o seu povo, Senhor. Ah, Deus, que não venha a ser retido, Pai. E tudo que ela falar, Senhor amado, nós venhamos entender com o nosso Espírito, Senhor. Todo julgamento, Senhor amado, tira da nossa mente, Senhor, que venhamos a entender com o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos receber na nossa mente, mas que possa descer para o nosso coração, e venhamos, Senhor amado, realmente seguir essas orientações em que o Senhor vai nos passar nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Senhor amado, que tem no nosso meio, Senhor, vidas sedentas, precisando, Senhor amado, de uma palavra de conforto, de uma palavra de renovo, de uma palavra, Senhor amado, de exortação, para que possa continuar caminhando nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala com essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que o Senhor não vai nos despedir, Senhor amado, vazios, e da mesma forma que entramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quando o pastor falou, Dani, você prega domingo? E aí a gente tinha acertado um tema, e depois eu conversei com o pastor, né, na semana. O Senhor orientou a mudar o tema. E hoje a gente vai aprender mais daquele homem, aqueles que encontram esse homem, nunca mais continuam os mesmos. Eu gostei muito do testemunho do Gilbilson, porque o testemunho dele é a essência de todo o Evangelho. O testemunho dele é o resumo de toda a Bíblia. Porque a Bíblia fala sobre aquele que nasceu de novo. Toda a Bíblia, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E no Novo Testamento, a revelação de Cristo. E o Gilbilson conheceu o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor e ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. O testemunho dele é a genuidade, né, do Evangelho. É o Evangelho puro. Porque Cristo, ele veio para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. Antes, nós éramos trevas. Hoje, nós somos luz. Esse é o testemunho de Gilbilson. Amém? Vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 13. Amém? Vamos ler juntos? Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem,
e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não lhe entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Hoje a palavra está sendo semeada e o Senhor espera encontrar no coração de vocês solo bom, para que essa palavra produza frutos, amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se alguém perguntasse para vocês, quem é Jesus? O que vocês diriam? Vamos assistir um vídeo. Pode pôr, cá. Você, olhe para teus olhos, olhe para eles, pontilhados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um deles. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei a tua personalidade. Eu te fiz puro, complexo, e a cada dia eu te dou a vida. Eu te amo, mas algo aconteceu. Você me traiu, você não confiou em mim, você pecou. Você se afastou de mim, você se desconectou de mim, e embora você ainda está vivo, você está morrendo lentamente. Então você olhou para outras coisas. Felicidade, sexo, para preencher o vazio. Mas nada funciona. Apenas te mata mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Aceitação? Intimidade? Amor? Eu não quero que você morra. Eu criei você, não para ser destruído, mas para me conhecer. Então eu me tornei igual a você, uma frágil criação. Eu fui tentado, mas nunca pequei. Eu vim para te salvar. Você tem tantos pecados e eles têm um custo. Alguém tem que morrer, você ou eu. Então eu peguei todos os teus pecados e troquei a minha vida pela tua. Eu morri em teu lugar, porque eu te amo. Então,
Eu ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para te trazer de volta à vida. Confie em mim. Eu vou te perdoar e te dar a vida eterna. Eu te amo. E eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você quer um novo coração? Amém. Este é o homem que nós vamos falar hoje. Um dia Jesus estava andando com os discípulos e ele perguntou para os discípulos: o que o povo anda dizendo sobre quem eu sou? Ele perguntou. E os discípulos disseram: olha, Jesus, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ou seja, o povo resumia Jesus a um grande profeta. Na sequência, Jesus devolve a pergunta para os discípulos e diz: e vocês dizem que eu sou quem? Quem sou eu para vocês? E pela revelação do Espírito Santo, Pedro diz: tu és o Cristo. O Cristo, que quer dizer ungido. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, Jesus diz: Pedro, não foi homem nenhum que te revelou isso. Essa revelação veio diretamente de Deus. E é essa revelação que hoje o Espírito Santo está dando para cada um de nós aqui. Quem é Jesus para você? O Antigo Testamento é recheado de profecias sobre a vinda do Messias. O povo judeu esperava a vinda do Messias. Tem um capítulo que é fantástico no Antigo Testamento, é um dos meus preferidos. Vamos abrir em Isaías 53. Hoje a gente vai andar bastante sobre a Bíblia, mas nós temos uma ungida do Senhor ali para colocar na lousa para a gente. Vamos lá. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém? Essa é uma das profecias da vinda do Senhor. Abre em Isaías 7,14, por favor. Isaías 7,14 fala que ele viria de uma virgem. E Jesus não nasceu de forma natural. Vamos ler ali. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Isaías é antes do Novo Testamento. Isso foi escrito antes de Jesus nascer. Provavelmente, quando Isaías escreveu e recebeu essa instrução do Senhor para escrever essa profecia, quando ele coloca ali Emanuel, no Novo Testamento diz que Emanuel significa Deus conosco. Provavelmente, Isaías não sabia a profundidade do que significava Emanuel. Hoje, com todas as coisas reveladas no Novo Testamento, nós sabemos qual é a profundidade do que significa Emanuel. É um relacionamento totalmente pessoal que Deus tem conosco. Emanuel é Deus conosco, Deus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação dele. Vamos falar sobre o nascimento deste homem, Jesus. O nascimento de Jesus foi sobrenatural. Ele veio concebido do Espírito Santo. De Mateus 1, versículo 18 em diante, fala do nascimento de Jesus. Que a virgem concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Então, ele não foi concebido de forma natural. Ele veio do Espírito Santo. Jesus teve que ser liberado da natureza pecaminosa em que nascem todos os seres humanos desde Adão. Jesus nasceu de uma mulher, se converteu em ser humano, mas por ser o Filho de Deus, nasceu sem pecado humano, totalmente humano e totalmente divino. Essa é a natureza de Jesus. Seu nome, ele foi chamado de Emanuel, Mateus 1, 23, que significa Deus conosco. A compreensão de Emanuel que nós temos no Antigo Testamento é em toda a sua magnitude. Por quê? Porque nós sabemos que hoje ele está conosco. Lá Isaías não sabia, mas hoje nós sabemos, porque Cristo já veio. Amém? Como que o Emanuel está conosco? Como eu falei, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém te perguntar como o Emanuel se relaciona com você, você diz, através do Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. O Espírito Santo não habita paredes, o Espírito Santo habita corações. Você é a morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus pedia para que se construísse o tabernáculo. Lá ele iria falar com o povo através do tabernáculo. Ele se relacionava com o povo desta forma. A partir da vinda de Jesus, o negócio mudou. A partir da vinda de Jesus, quando ele se entregou na cruz, subiu aos céus, o Espírito Santo veio para nós. E hoje nós temos acesso ao Emanuel através do Espírito Santo. Então, quando a gente cantou aquela música do Espírito Santo, ele vem aqui. Não é nas paredes, ele vem aqui, no nosso coração. Então, Emanuel é Deus conosco, aqui dentro de nós, através do Espírito Santo. E nós só entendemos as coisas de Deus porque o Espírito Santo nos revela todas as coisas. Ele veio para nos ensinar e nos lembrar de tudo que nós aprendemos acerca dele. A Bíblia, ela não é um livro. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o Senhor, elas leem a Bíblia. Elas vão ler como um livro histórico, como um livro que ela vai tirar dados e tudo.
Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você lê com os olhos da fé. Ele te revela todas as coisas que estão aqui. As coisas de Deus são para os homens espirituais. O homem carnal não entende as coisas de Deus, porque ele não está em Deus. Se você está em Deus, você está com Emanuel em você, e você se relaciona com Ele, e Ele te ensina todas as coisas. Amém? Por isso que você entende todas as coisas. O Espírito Santo é importante. Sem Ele, nós não entenderíamos nada sobre Deus. Nós não somos bons o suficiente para entender as coisas de Deus. É através do Espírito Santo. A graça do Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus. Amém? Qual o propósito da vinda do Senhor à terra? Mateus 1, 21. Põe para mim cá. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque, vamos lá, todo mundo junto. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Abre em João 14:6, por favor. Então, Jesus, ele veio com um propósito. Ele veio com o propósito de nos salvar dos nossos pecados. João 14:6, respondeu Jesus, eu sou, todo mundo, vamos lá. Isso, o pastor já fez essa sabatina com a gente, né? João 14:6, vamos lá, e respondeu Jesus. Lá fora dizem, há muitos caminhos para Deus. A Bíblia nos ensina qual que é o caminho certo para o Senhor. É Jesus. Jesus se apresenta como o caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho. E quando nós entendemos isso, essa verdade, nós somos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é liberto pela verdade do Senhor. Você não vive mais aprisionado pelo pecado. Vou usar novamente o Gibilson. Quem mandou você testemunhar? Agora eu vesti o saco. O Gibilson, ele foi liberto pela verdade do Senhor. O Senhor se aproximou dele e mostrou para ele que ele não precisava usar álcool da forma que ele estava usando para se alegrar com as coisas lá de fora. Ele mostrou para o Gibilson que ele tinha outra vida para ele, uma vida em Cristo, uma vida com o Emanuel dentro dele. Vocês têm noção disso? Nosso Deus, ele é trino. O que é trino? Ele é a trindade. Qual que é a doutrina da trindade? Ele é 3 pessoas em um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vamos menosprezar o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força. Ele é uma pessoa. E essa pessoa que é Deus está dentro de você. Ele é dentro do seu coração. É o Deus Emanuel se relacionando com você através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós temos um único Deus em 3 pessoas. Amém? No Antigo Testamento, o povo oferecia animais como sacrifícios por seus pecados. O servo do Senhor, sem pecado algum, oferece a si mesmo por nossos pecados. A partir de Jesus, nenhuma gota mais de um animal foi necessário para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus é suficiente para pagar pelos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Jesus é o Cordeiro, entregue pelos pecados de todas as pessoas. O Messias sofreu por nosso bem, levando nossos pecados,
para nos fazer aceitos por Deus. O homem, quando não tem Deus, ele atrai para si a ira de Deus. Ele está de mal com Deus, popularmente falando. Ele está de mal com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus através do sacrifício dele. O que poderíamos dizer? O que podemos fazer? É o que diz a música. Diante de tanto amor. Como você e eu vai responder a esse amor irresistível do Senhor? Temos a dizer também sobre a salvação do Senhor. Efésios. Para falar de salvação, a gente tem que usar Efésios, né? Efésios 2, 8. Vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A gente não tem nada a se gloriar, porque tudo que nós temos vem de Deus, inclusive a nossa fé vem dele. Eu vou ler algo para vocês sobre graça, porque fé tem tudo a ver com graça. Graça é um favor que não foi merecido. Graça é um bem que é dado porque a pessoa que recebe não merece, mas a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação por graça, mas ela não foi de graça. Jesus pagou o preço por ela. A salvação que hoje você tem é de graça. Você não precisa fazer nada para receber a salvação do Senhor. Você precisa apenas crer. Só que esta graça de Deus em nos dar a salvação não foi de graça. Jesus pagou esse preço que nós tínhamos que ter pago. Nós aprendemos no vídeo. O vídeo é bem didático. Tudo que nós temos hoje de salvação é por conta de Cristo. Cristo pagou o preço por nós. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem de pagar pelo presente e nem se esforçar por merecê-lo. Nós não merecemos a salvação. Não adianta você querer alcançar a salvação por obras. Não, eu vou ajudar um mendigo na rua e eu vou receber a salvação. Não, eu vou dar todo o meu dinheiro para a caridade e eu vou receber a salvação. Não. A salvação foi dada por graça. É um favor imerecido, é um presente merecido. A gente não precisa fazer nada para receber essa graça. E nada que a gente fizer vai poder pagar aquilo que Jesus já fez por nós. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Eu deixei um exemplo aqui. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus nos amou primeiro. Deus não te ama agora. O Gibilson está transformado. Deus não amou ele transformado. Deus amou ele pecador. Deus amou ele quando ele ainda estava em trevas, como foi comigo, como foi com o pastor, como foi com cada um de nós. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o convite foi feito antes. Não acha que você aceitou Jesus? Nossa, Jesus estava implorando a minha presença. Não, ele estava batendo a sua porta. Você ouviu e você abriu. O convite já tinha sido feito. Ele te amou quando você era pecador. Olha que amor maravilhoso, que amor incomparável. Nós não temos esse amor. Esse é o amor ágape do Pai. É o amor incondicional. Você foi amado e eu fui amada quando eu ainda era pecadora. Quando o mundo me olhava e falava, não vai dar nada. Quando você estava na sarjeta, Deus te amava lá. Ele não te amava mais antes e nem depois, Ele te amou sempre com amor incondicional.
Com amor incondicional, a gente não tem nenhuma palavra, nenhum número no mundo para medir o amor de Deus. Nós podemos medir a nossa altura, podemos medir os decibéis, mas o homem ainda não inventou nenhuma máquina que meça o amor de Deus. E ele nunca vai inventar isso, porque o amor de Deus é ilimitado, ele é gigante. Como a gente ensina para as crianças, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração. Esse é o amor de Deus. Amém? Deus deu o seu Filho para morrer por nossos pecados, quando nós ainda éramos indignos, e continuamos sendo. Isso é graça. Graça maravilhosa. Deu para entender o que é graça? Amém? A fé, e agora a fé? Onde fica a fé nisso? A fé é o instrumento para que nós cheguemos a Deus. Nós recebemos a salvação por graça e mediante a fé nós nos chegamos a Deus. Você precisa crer. Outra coisa, Deus, Ele não faz condições para que nós nos acheguemos a Ele. Você vem como você está. Ele não faz condições, não há condições. Sabe qual é a condição? Ser pecador. Isso todos nós somos. Romanos fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você é pecador? Essa é a condição para se chegar a Cristo. Se chega a Cristo da forma como você está, só que depois desse encontro, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu não conheço pessoas que tiveram encontro com o Senhor verdadeiro e permaneceram as mesmas pessoas. O Evangelho é a coisa mais linda do mundo, irmãos. O Evangelho é aquele que transforma o homem pecador num homem digno, num homem santo. Ele restaura a identidade da pessoa. Você não sabe quem você é. Você procura em vários lugares se preencher, assim como era no vídeo. Você procura em vários lugares. Você procura na bebida. Você procura nas drogas. Você procura nos múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras que você tem. Você procura o amor nas fontes erradas. Só Cristo vai poder satisfazer a sede do teu coração. O ser humano nasce, todo ser humano nasce pecador. Diz na palavra de Deus que nós somos pecadores. Nossa, mas a gente já nasce em pecado, sim. Davi dizia que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos concebidos em pecado. Nossa, mas a criança é pecadora? A criança é pecadora. Ela só não sabe aquilo que ela fez é pecado. Mas com o tempo, esse pecado, essa natureza pecaminosa vai se manifestar. É uma questão de tempo. O pecador não é pecador porque ele peca porque ele é pecador. Porque é uma condição anterior. Nós somos pecadores. Por isso nós pecamos. Nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos, nós já somos. O ser humano nasce com uma sede dentro dele, incontrolável, em se sentir aceito, em descobrir a sua identidade. Nós só sabemos quem somos quando encontramos Cristo. Cristo vem preencher o vazio que nenhuma outra coisa pode preencher nos nossos corações. Nós somos cheios por Deus. O ser humano foi feito para ser cheio. Você é cheio por Deus. Então, se você tem procurado algo, e você tem quebrado a cara, e você tem batido em diversas portas, e você não tem sido saciado por
todas as coisas que você tem feito na sua vida. Você só tem se machucado com essa vida torpe que você vive. O Senhor hoje diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se achegue a Ele. Se achegue a Ele. Ele é suave, Ele é leve. Se achegue a Ele, Ele vai transformar a sua existência. Quando alguém te perguntar quem é Jesus, diga, Ele é o responsável por transformar a minha existência. Sabia que o Gibilson, ele é a palavra viva de Deus nessa terra? Ele é a Bíblia que os amigos dele têm lido? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Às vezes as pessoas não vão ler a palavra de Deus, mas elas vão olhar para nós. E nós vamos ser os testemunhos que irão mudar ou irão afundar mais a vida delas. O Gibilson hoje é um testemunho vivo do Senhor. O Senhor vai trazer muitas vidas através da sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nela você pode confiar. Nela você pode apostar toda a sua vida. Você nunca vai se arrepender de ter entregado a sua vida para o Senhor. Jovens, vocês têm uma vida inteira para o Senhor. Inteira para o Senhor. Se manter santo numa geração ímpia é algo de Deus. Se mantenham santos em uma geração ímpia. Se mantenham separados dessas coisas que vêm tirar a nossa paz. O Senhor veio nos reconciliar com Deus, Ele veio trazer paz ao nosso coração. Se o seu coração não está em paz, você precisa se encontrar com o Senhor. E hoje Ele está aqui. E hoje Ele quer se encontrar com você. O convite já foi feito. Você precisa conhecê-lo agora. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer trazer paz ao seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Amém. Então, sobre a salvação, nós aprendemos que Ele pagou o preço. E foi por graça, nós não precisamos pagar nada por isso. Jesus já pagou um preço alto, preço de cruz. Algo interessante sobre a cruz, que eu queria falar para vocês. A cruz de Cristo, no Antigo Testamento diz assim, que aquele que fosse pregado no madeiro seria maldito. Era o que dizia a lei no Antigo Testamento, a lei mosaica. Jesus, além dele ser um rei, ele se despiu de toda a sua glória e veio habitar entre nós. Além dele fazer tudo isso, Deus poderia ter usado, eu vou mandar Jesus, mas eu vou fazer dele um rei. Ele poderia ser, será um Herodes da época, quem sabe da época dele, ele poderia ter sido um rei ou alguém muito importante da época, mas Deus colocou, como a gente leu em Isaías, quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos nele. Ele colocou ele como um homem simples, um carpinteiro. Como um homem simples ele veio. O Senhor colocou ele aqui, despiu ele de toda a sua glória, um rei, sendo um carpinteiro simples, estava aqui. Além de tudo isso que aconteceu com ele, de tudo que ele passou na cruz, o fato dele estar pregado numa cruz, o fazia maldito, segundo as leis da época. Todo mundo que olhava para aqueles homens que eram crucificados, olhavam para eles e os tinham como malditos. Assim dizia a lei. Jesus se fez maldito por nós. Tem algum amor maior do que isso? A gente às vezes faz algumas coisas para as pessoas e a gente fala, eu vou fazer isso por essa pessoa porque ela merece, ela está se esforçando por isso, olha que legal. Só que Deus fez por nós e a gente era morto nos nossos próprios delitos. A gente era pecador. A gente não precisou ser restaurado antes de Jesus
se entregar. Jesus se entregou com nós, pecadores, irmãos. Vocês têm noção disso, da profundidade que é isso para as nossas vidas? Como Deus nos amou. Para que nós recebamos a salvação, nós precisamos crer que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Se assim nós cremos e aceitarmos esse convite irresistível e esse amor irresistível. Não tem uma canção que diz: teu amor é como de um pai e de um irmão, como a pata de um leão. Imagina um leão te agarrando. É assim o amor de Deus. Ele nos atrai com uma força irresistível. É assim o amor de Deus, para nos libertar, para nos sarar. A obra de Deus, ela é completa. A salvação é o dom gratuito de Deus e não está fundamentada em obras humanas. Nós não somos salvos pelos sacrifícios que fazemos para Deus, mas pelo supremo sacrifício que Deus fez por nós, entregando seu Filho para morrer em nosso lugar. Pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase maravilhosa sobre fé. Ele diz assim: a fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Essa é a fé. Nós estamos com as mãos estendidas, nós, pequenos seres, estamos com as mãos estendidas. E o Senhor vai e nos entrega a salvação dEle. A partir desse momento, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não é assim que diz a Bíblia? Lá fora diz que todos são filhos de Deus. A Bíblia nos conta que todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, filhos são os que os receberam. Você é filho? Você quer ser filho? São duas perguntas que eu faço. Você é filho? Amém. Você quer ser filho? Quem não é, quer ser. Né? Sobre onde Jesus está. Vamos lá, Marcos 16, 19. Estamos aprendendo. Depois a gente vai fazer uma recapitulação. Nós aprendemos sobre a profecia da vinda de Jesus, sobre o propósito da vinda de Jesus, sobre a sua salvação, sobre fé, sobre graça e sobre... Agora vamos para onde sobre ele está, onde ele está. Marcos 16, 19. Depois lhes disse, está Jesus na cabeça, né, a pessoa, Jesus já aqui, ó. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Amém? É lá onde Jesus está. Sobre a sua volta, ele voltará. Quantos creem que o Senhor Jesus voltará? Ele voltará. Ele voltará. A qualquer momento nós podemos ser arrebatados pelo Senhor. Nós podemos, num piscar de olhos, estar com o Senhor. Se não, pelo arrebatamento, a gente não sabe quantos anos que nós temos de vida. E quando os nossos olhos físicos se fecharem, o que vai acontecer com o nosso espírito? A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Onde nós estaremos quando nós morrermos? A nossa alma e o nosso espírito não morre. O nosso corpo, sim. Isso aqui, ó, que você está pegando, os bichinhos comem tudo. Mas a nossa alma, não. Onde você tem ajuntado seus tesouros? Você tem corrido para lá e para cá, tentando ajuntar riquezas aqui? Ou você tem
levantado seus olhos aos céus e perguntado para o Senhor: qual que é o teu propósito na minha vida? Onde eu devo estar? O que eu devo falar? Nós temos que consultar ao Senhor, meus irmãos. Nós temos que orar ao Senhor para saber. Você tem vivido os propósitos do Senhor nessa terra? Ou você tem vivido conforme você quer? Se somos filhos, a Bíblia também diz, se somos filhos, nós obedecemos os mandamentos do Senhor. O pastor não falou? O que foi que você falou, pastor, sobre obedecer? Obedecer, obediência é simples, é ouvir e simplesmente fazer. A gente está citando bastante o exemplo do Gibilson, né? Mas é exatamente isso. Nós estamos falando, é igual agora, a irmã está aqui pregando e está falando sobre a palavra do Senhor. E nós estamos ouvindo. Só que nem todos estão ouvindo o que ela está falando. Aí já é falta de obediência. Por quê? Porque quando nós fizemos a oração aqui, nós falamos o quê na oração? Que o Senhor tinha uma resposta para as nossas vidas. Se nós não estivermos ligados naquilo que o Senhor está nos orientando nessa manhã, nós estamos sendo desobedientes. Agora, o ouvir é simples, ouvir a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor e caminhar de acordo com aquilo que Ele está nos instruindo. Ele estava aqui vários domingos, ele saía daqui, passava na cantina, bebia o que tinha que beber, ia para casa. Onde você estava? O trânsito que estava no... Agora, ele ouviu tudo o que foi falado aqui? Eu e você ouvimos todas as instruções do Senhor? Então, nós tropeçamos e caímos por falta de obediência. Amados, é simples. Amado, faz isso, isso e isso. Amém, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou seguir as suas instruções, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui sendo instruído pela palavra do Senhor, o próprio Deus está falando através da palavra, e a minha mente está longe. Então, se nós obedecermos ao Senhor, certamente nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Obediência à palavra de Deus. Essa faz a diferença entre os filhos de Deus. Você é filho se você obedece. Quem serve e quem não serve. Tá? Obediência é tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifícios, Ele quer um coração obediente. Jesus foi obediente. Ele foi o servo obediente, ele obedeceu até o fim. Então, Deus quer corações obedientes. Nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. Então, vamos fazer aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Amém? Depois não dá mais tempo, irmãos. Depois acabou. Enquanto há vida, depois não tem mais. Tá bom? E para terminar, o Senhor Jesus deixa uma promessa riquíssima. Riquíssima na palavra de Deus. Ele diz assim, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus está com você, você consegue. Não há nada tão difícil quando nós temos ao Senhor. O Senhor, Ele torna todas as coisas possíveis. Diz a Bíblia que nele está o querer e o efetuar. Você quer as coisas de Deus? Porque Ele colocou o querer em você. Só que aquele que colocou o querer, também vai colocar o efetuar em você. Não é pelas suas forças, nós aprendemos aqui. Não é pelas nossas forças, não é por sacrifícios, é por graça. Ele colocou o querer. Você quer andar com Deus? O querer é dele e o efetuar é dele. Apenas tenha um coração simples e obediente ao Senhor.
Jesus é exemplo para todos nós. Jesus é a coisa mais linda desse mundo, igual que eu falo para as crianças. Ele é a coisa mais linda desse mundo. E os frutos do sacrifício de Jesus somos eu e você. Jesus morreu pelo nosso calendário aqui, histórico, há 2020 anos atrás. A palavra de Deus vem sido trazida há 2020 anos. O evangelho, o cristianismo, como nós conhecemos hoje, foi fundado depois de Jesus. E a igreja veio com a igreja primitiva, e daí vieram os missionários, e a palavra, vem sido trazida até hoje. Isso não é coisa natural, meus irmãos. A palavra chegar aos nossos ouvidos com exatidão não é algo natural. É algo sobrenatural, porque a palavra de Deus tem a força do poder de Deus. Jesus disse para Pedro: Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevaleceram até hoje e não vão prevalecer. E esta força que vem trazendo, que vem, com todo carinho, com todo amor, deixando a palavra na exatidão que você recebe a palavra de Deus, sem misturas, sem heresias. Isso é coisa sobrenatural, meus irmãos. É o Espírito Santo transmitindo de geração em geração a palavra. Só que isso não é algo imaterial. De geração em geração eu passo para minha filha passa para minha neta, que vai passar para outro, que vai para o outro, que vai para o outro. É o passar da palavra de Deus, é o criar discípulos, e a palavra vai se espalhando. Você pode mudar a história da geração da tua família. Você é um marco na geração da sua família. Gibilson, você é um marco na geração da sua família. Eu não sei, daqui a alguns anos, quem sabe vai ter uma pessoa que vai ser da sua geração e vai vir na igreja e vai testemunhar um dia: o meu tataravô Gibilson aceitou o desafio do Senhor, o desafio louco do Senhor de viver com Ele. Estou aqui, salva, assim como meu tataravô está lá com Jesus, vivendo a plenitude da vida eterna com Deus. Você é um marco na sua geração. Por isso que Deus quer mudar a sua vida. Não é só por você, é pelos que vão vir de você também. Não é só por nós, meus irmãos, é pelos que vão vir através de nós. Você é uma sementinha que vai produzir outras árvores. Então, persevere, lute, obedeça, para se manter na presença de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Isso são palavras de vida eterna. Você tem noção do que é vida eterna? Nós temos vida passageira. Um coronavírus pode tirar as nossas vidas. O que é um vírus? Nós nem conseguimos ver ele. E ele tira a nossa vida. Vida passageira. O Senhor nos chama para algo maior do que tudo isso. Ele nos chama para viver eternamente com Ele. Olha que loucura. Essa é a loucura de Deus por nós. É o amor grande e irresistível dele por nós. Quantos aqui querem viver essa loucura do Senhor? Quantos aqui querem viver a vida eterna? Eu não estou falando de bens materiais aqui desse mundo. Eu estou falando de algo muito maior do que você e do que eu. Eu estou falando algo que atravessou gerações para chegar aos seus ouvidos. Olha que preciosidade que o Senhor está te dando essa manhã.
Homens morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Homens continuam morrendo pela palavra de Deus. Olha que precioso, meus irmãos. Não vamos dispensar esse convite irresistível do Senhor. Pode colocar o último vídeo e com ele eu vou terminar, tá? A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Aleluia! Jesus, a luz do mundo. Aleluia! 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 Esse Deus irresistível que te atrai, que fez tudo por nós, que fez tudo por nós,
E eu quero te fazer um convite, do jeito que você está. Você quer aceitar o Senhor Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador? Dá um sinal com a sua mão, em nome do Senhor Jesus. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua existência. Ele vai entrar no seu coração, Ele vai mudar todas as coisas. Não importa o que você fez, não importa o que se passou, o Senhor vai te escrever uma nova história a partir do seu encontro com Ele. Tem alguém aqui que gostaria de vir para o reino da luz? A palavra foi pregada e eu creio que ela vai produzir frutos de justiça na vida de cada um de vocês. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como diz o vídeo, Ele é indescritível. E assim eu termino essa mensagem. Vamos, reconciliação, uma mensagem de reconciliação também, né? Tem alguém que quer, o pastor está falando, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Que tem andado longe dos caminhos do Senhor? Já experimentou estar andando com Cristo, mas hoje quer estreitar essa relação? Quer receber o Emanuel em seu coração? A palavra foi plantada, ela vai produzir frutos. Nós vamos ver e nós temos visto vidas transformadas. O Senhor me manda dizer aos jovens dessa igreja: vai valer a pena. Vai valer a pena. Os jovens da igreja, venham aqui na frente. Os jovens cronológicos, por favor, tá? Não é os jovens de espírito, é os jovens de vida agora, tá bom? Chega mais. Vamos pegar o óleo, pastor? O nome de Jesus, meu rei. Olha que galera bonita. Olha que galera bonita, pastor. Essa, abaixa um pouquinho. Essa é a geração. Eu profetizo na vida de vocês, como ministra do Evangelho. Vocês são a geração que vai mudar o mundo. Deus levantou vocês para impactar o lugar onde vocês estão. Deus levantou vocês para impactarem as escolas. Deus levantou vocês para impactarem as faculdades. Deus levantou vocês para impactarem a rua de vocês. Deus tem um propósito na vida de vocês. Não importa que o inimigo fale que vocês não servem para nada. Não importa as vozes que digam que vocês não vão dar em nada. Deus diz que vocês vão dar sim. Deus diz: jovens, vocês são fortes. O Espírito Santo está com vocês. Vocês podem. Marcele, você vai impactar a sua geração. Gi, você vai impactar a sua geração. Não abandone o Senhor. Não abandone o Senhor. O Senhor tem coisa grande na sua vida, Gi. Vem cá, Gi. O Senhor tem coisa grande na sua vida. Sabia? Você foi escolhida do ventre da sua mãe pelo Senhor. Você é princesa de Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. Hoje Ele te chama para frente de batalha. Ele tem uma obra grande na sua vida. Ele tem uma obra grande na sua vida. Você foi separada. Você tem noção do que é ser separada? Você foi separada por Deus. Você vai impactar a tua geração. O Senhor conta com você para ajudar outras vidas. E Ele vai te encher. E você vai transbordar. E você vai contar aqui em cima sobre esse transbordamento. Sabia? Unge ela, pastor. Aleluia. Marcele, vem cá. O Senhor te chama como coluna dele. Não desanima de nada. O Senhor tem uma obra grande na sua vida, sabia? Grande.
grande. O Senhor chama pessoas compromissadas com Ele. Vitor, vem aqui. Onde o Vitor também? Vitor, o Senhor te chama. O Senhor vê grandes virtudes em você. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Deus te chama para frente de batalha, Vitor. Você vai impactar a sua geração. Você pode fazer isso porque o Senhor está com você. O Senhor está te enchendo. Você vai impactar a sua geração. Deus tem sobre a vida de cada um de vocês uma unção especial. Não pensa que vocês são mais um. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui por acaso. O Senhor tem uma unção especial sobre a vida de vocês, jovens. Vocês são essenciais para o Evangelho nesta geração. O Senhor, Ele vai mover vocês. Vocês farão maravilhas em Deus. Vocês são lindos no Senhor. Vocês são príncipes e princesas do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te chama. Deus te chama com amor irresistível. Deus te chama com amor irresistível. Não resista ao amor do Senhor. Ele te chama para algo muito maior do que você. Deus te chama para você voltar. Deus te chama. Hoje você não está aqui por acaso. Nada que foi dito aqui é por acaso. O Senhor te chama, Pai, em nome de Jesus. Que a palavra que ela ouviu hoje cresça. Cresça, Senhor. E que o teu Espírito possa continuar falando com ela em nome de Jesus. Ela vai impactar gerações em nome de Jesus. Ju, você vai impactar a sua casa, a sua geração. Deus te chama, viu, Ju? Senhor, abençoe a Ju. Cuida da Juliana, Senhor, assim como o Senhor tem cuidado todos os dias. O seu amor é tão grande pela vida dela, Pai. Que ela possa todos os dias se sentir amada e que ela seja instrumento do Senhor para outras vidas se aproximarem de Ti. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o Vitor, Pai. Que ele se sinta amado e que ele possa ver o grande potencial que ele tem nas suas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ele se mova segundo o teu propósito, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abençoa